Olá, estamos de volta com o nosso Espaço Feminino e falando sobre hipertensão. No comecinho do primeiro bloco, a Mara falou conosco que muito da hipertensão está ligada à obesidade. Então a Mara preparou aqui pra gente uma gama de alimentos que são nocivos, né? Exato. E eu vou te deixar à vontade com eles, vamos falar um pouquinho, começando de lá. Ok. Tá, O que você... Antes de a gente iniciar ali, eu só queria falar o seguinte. A nossa necessidade de sal durante o dia inteiro, tá? É mais ou menos isso aqui, o dia inteiro, tá? O dia inteiro. Isso é ciclamato de sódio, que é o sal de cozinha. A quantidade de sódio que a gente precisa, que é durante o dia inteiro, é mais ou menos isso, tá? Então, é uma gente come tudo aquilo. Só que é o seguinte, no momento que eu pego isso aqui, né? Então, finge que isso aqui é uma bandeja de frios, né? Tá. Então, a gente preparou essa bandeja, na frente da televisão a gente come tudo, tem direito. Na Copa, a gente conseguiu comer bastante. Na Copa nós extrapolamos. Pois é, todos nós. E aí, se a gente pensar, isso aqui é o referente a quase 2 dias da minha necessidade de sódio. E esse sódio, ele é responsável por aumentar a pressão. Ele retém a água nas artérias, nos vasos, e com isso a pressão arterial, ela sobe. Então, aqui são quase 2 dias. Esse hambúrguer que a gente compra... Essa porção, Mara? Essa porção. São praticamente 2 dias da quantidade de sódio que nós precisamos. Entendi. Nós precisamos de sódio. Nós não podemos tirar esse sal. O sal ele tem que existir na nossa vida. A gente precisa consumir isso. Existe uma taxa. Só que essa taxa está extrapolando. A nossa necessidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, a recomendação que atende às nossas necessidades é exatamente essa colher de chá. De chá. Tá? Ela não é cheia. Ela é uma colher de chá rasa. Distribuídos. Distribuído. Café da manhã, exatamente. almoço, lanche, jantar. E jantar. Tá? E aí, se tiver uma ceia, em todas as refeições. O que está acontecendo é que hoje no Brasil a gente tem um consumo de 12 gramas de Aqui tem de quantas sal. gramas mesmo? Tem cerca de 5 gramas. Cerca de 5. Tá? Então, é a recomendação, O brasileiro consome mais do que o dobro. Tá? E alguns países, como os Estados Unidos, ultrapassa esse quantitativo. Gente, eu tô ficando triste. Não fica. Só estamos começando. Esse hambúrguer aqui é um hambúrguer que a gente compra no supermercado. Já está prontinho, coloca no micro-ondas, super prático, né? Só que ele tem a metade do que a gente precisa durante um dia inteiro de sódio. Essa porção, tanto essa quanto essa, ela tem praticamente quase que 50%. São 30 e poucos por cento de batata, esses outros... como esses aqui, são os salgadinhos. Esses salgadinhos, ele tem em torno de 30% a 40% essa porção. Entendi. Tá? Quando a gente pensa no macarrão instantâneo, bem, ele já vem de uma farinha que ela é transgênica, já é modificada. Um tratamento que ele já recebeu na indústria que também é modificado, porque eu faço macarrão em 3 minutos. Ele tem uma grande quantidade de gordura. A gordura também é um fator. Quando eu tenho uma grande quantidade de gordura, eu posso também estar fazendo com que haja uma quantidade maior de gordura nas artérias, consequentemente aumenta a pressão arterial. No momento que eu coloco esse pozinho, que é o tempero, pior ainda. Tá? Então, aqui eu tenho uma quantidade de 50% do que eu preciso. Só nesses dois aqui, nesse macarrão instantâneo mais o seu tempero, eu tenho 50% do que eu preciso de sódio durante o dia inteiro. Numa refeiçãozinha minúscula. Você veja, a gente acaba preparando isso aqui, a gente não. Eu praticamente não consumo isso. Mas você é nossa professora! Mas às vezes calha da gente estar num ambiente que não tem jeito e a gente acaba consumindo. Com certeza. Enfim, você não vai consumir só isso, você vai consumir muito mais. Além disso, se a gente pensar nessas sopas que já são sopas preparadas, essas sopas Nossa, elas aqui... têm uma cara de serem tão saudáveis. Boazinhas. São saudáveis, são práticas, elas são rápidas, né? Mas elas têm isso aqui é um pacotinho individual, cerca de mais de 50% do que o indivíduo precisa ao longo de todos os dias. Tá? Biscoito. O biscoito, ele tem, além do recheio, que é gordura trans, a gente observa também que na composição dele também tem sódio. Então, se eu pegar 4 biscoitinhos, eu chego em torno de 15% da quantidade de sódio que eu preciso durante o dia inteiro. Existe um outro macarrão instantâneo que leva legumes, é um grande engano, tá? Porque a indústria faz com que haja um sabor maravilhoso e as pessoas consomem. Só que aqui tem aditivos, tem vários elementos, né? A gente fechou o rótulo, mas esse aqui é aquele macarrão aquele que a gente coloca com água. Exatamente. Deixa
3 minutos, se eu não me engano. Exatamente. E tá pronta a refeição. E tá pronto. Deixa eu te perguntar uma coisa, Mara. Sim. Tudo isso que a gente está mostrando, inclusive os instantâneos, não é que estão 100% vetados para nós. Há que se ter uma consciência que podemos consumir, mas com muita moderação. É isso? Tem que riscar do mapa? Preferencialmente que risque do mapa. Preferencialmente, porque não tem a necessidade de a gente estar utilizando. Não, eles não são fundamentais. Eles entraram agora. Nós, quando crianças, nós não conhecíamos. As nossas crianças conhecem. Sabe? Muito. Infelizmente. Agora é hora da gente estar dando os esclarecimentos. Se aquela mãe não apresentou esses produtos, ou a criança não teve a oportunidade em outro ambiente de estar sendo apresentado, que nem apresente. Tá? Porque são produtos que não servem absolutamente nada pra gente. Eu vou te dizer uma coisa. Nós somos uma geração, você acabou de dizer agora há pouquinho, que na nossa infância a gente não tinha isso. Não. Então é uma coisa muito recente, ou seja, a geração de mães e pais que mais está sofrendo com seus filhos é essa. Porque, vou te dizer por quê. Quando esses produtos começaram a entrar no mercado, houve uma polvorosa da gente. facilidade, a vida começou a ser corrida e acabou. Eu tenho quase certeza que da nossa geração, poucas mães não apresentaram. É claro que a televisão, a televisão apresenta, o amiguinho da escola apresenta, mas as mães, hoje está começando a haver uma conscientização maior. E a gente já apresentou. O que a gente faz? Bem, correr na frente, tá, do que foi perdido um pouquinho, mas tentar recuperar, tentar esclarecer. A Mara está falando, assim, que é para quase riscar do mapa. Nós não temos, assim, condições de fazer isso de uma hora para outra, mas você precisa confiar que devagarzinho a gente vai conseguir. Mas diante de todas esse fato aqui, essas verdades, nós vamos parar um pouquinho com elas e vamos te dar parabéns. Para você que está fazendo aniversário hoje, para você que muda de idade, a gente quer tudo de melhor do Pai para a tua vida. Nós temos preparado para você um versículo direto do coração do nosso Deus maravilhoso para a sua vida. Olha aí no seu vídeo. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Agora nós vamos lá com o nosso doutor, que para falar sobre esse assunto com a gente, também hoje nós estamos recebendo o doutor Augusto Bosa. Doutor Augusto, muito bom ter o senhor com a gente aqui. Prazer é meu. Muito obrigado. Provavelmente o senhor já estava ouvindo tudo que nós estávamos falando sobre os alimentos, que é um dos piores vilões para a hipertensão, né? E o que a Mara já facilitou muito para o cardiologista. Tá bom assim? Muito bom. Facilitou para o cardiologista. Mas, na verdade, agora, explicar e expor essas coisas que são muito importantes. A gente queria saber exatamente o que é a hipertensão, o que é a hipertensão? A hipertensão é uma doença, é uma moléstia. É uma doença? É uma doença. Certo. É uma doença representada por elevações a níveis maiores do que seria normal da nossa pressão arterial, daquilo que é necessário para manter a circulação, manter a oxigenação de todo o organismo, que é essa distribuição do sangue para todas as células. Então, a hipertensão é dada por esses níveis elevados. E como foi feito isso? Quer dizer, foi, estatisticamente, a grande maioria das pessoas normais, consideradas normais, que não tem nenhum tipo de doença, tem níveis de pressão sistólica e diastólica, isto é, a pressão alta e a baixa, né? Na casa adulto jovem de 120/80 ou 12/8. É naquela curva de pessoas tem esse nível que varia de 110 para 70 ou 80, e que nas crianças e adolescentes, nas meninas, é normal 10/6 ou 9,5/6. Certo. E nos mais idosos, nós aceitamos que nessa curva, e essa curva é feita desde criança, adultos jovens, saudáveis, e nos idosos são normais pressões de 140, 150 por 80, 85 Agora, até 90. doutor...
Então, considerado como uma doença de alta mortalidade, quer dizer, de alto risco. Para desenvolver as doenças que levarão, vamos dizer, a problemas ao cardíacos, óbito. Ao óbito mesmo. O derrame cerebral, né? O AVC, o infarto do miocárdio e doenças renais, dependendo do alvo que essa indeterminada pessoa, que essa pressão alta atingiu. São os órgãos-alvo. Os órgãos-alvo, chamados pela medicina, são 3 mais importantes do nosso organismo: cérebro, coração e rins. Nós já acabamos de mostrar um dos maiores fatores que acabam levando à hipertensão, que são os alimentos. Existem outros fatores, doutor? Existem. Vamos supor, uma pessoa que come bem, come as taxas necessárias para o organismo durante o dia. O que levaria? O que leva, né, à hipertensão, além dos alimentos? Isso é muito importante nós explicarmos isso, né? A hipertensão, nós podemos dividi-la em 2 grandes grupos: a hipertensão primária e secundária. A primária, até hoje, nós não sabemos a causa dessa hipertensão primária ou essencial. Ela tem uma origem familiar, pessoas de uma mesma família que têm pressão alta, e que passam para os seus descendentes essa tendência à elevação da pressão. E que nós precisamos combatê-la. Embora nós não saibamos a sua origem, é uma origem genética, é uma origem familiar, mas hoje nós temos tratamento muito eficazes para que possamos combater isso, coisa que não tínhamos há 30 anos atrás. Não é? Então, essa é a primária. E a secundária, que nós conseguimos detectar por que a pressão é alta. Se teve uma doença renal, é muito importante, doenças renais levando a hipertensão, a arteriosclerose leva a hipertensão sistólica, o endurecimento das artérias, doenças endócrinas da glândula tireoide, da suprarrenal, da hipófise, são também doenças podem provocar hipertensão. Que provocam hipertensão. Essas nós podemos combater, talvez, fazendo uma cirurgia na tireoide, na hipófise, corrigindo um defeito renal. Então, nós podemos até curar a hipertensão. A hipertensão essencial, nós não prometemos cura. Nós prometemos tratamento. Controle, e que uma pessoa que consegue controlar a sua pressão elevada, colocando-a nos níveis normais, vai viver tão ou mais do que uma pessoa que não tem controle. De remédio. Remédio, alimentação. Não só remédio. Hoje nós damos uma ênfase muito grande a, vamos dizer, 3 fatores: alimentação, sedentarismo. Tem que incluir atividade física. E a obesidade e o estresse. Então, comida, nervoso, estresse, tensão e falta de exercício. Com relação ao estresse, a gente não sei se vocês já ouviram falar, eu acho que é uma coisa muito corriqueira ouvir dizer que a hipertensão ela também tem um fundo psicossomático. Tem, com certeza. Com certeza tem mesmo. Tem. Você está tenso, você está angustiado, você está ansioso, eleva a pressão. Por que eleva a pressão quando você está muito tenso? Porque um dos causadores da elevação da pressão é a adrenalina e noradrenalina que circula no nosso organismo, que faz a contração das artérias, que faz o coração bater mais rápido e que eleva a pressão. Às vezes a gente vai fazer um exame mais chatinho, ou vai fazer uma cirurgia, geralmente a pressão está mais alta. Já está mais alta. O grande problema é o estresse mantido, né? Não é o estresse súbito, você tem uma elevação da pressão, logo depois ela baixa desde que Mas você... Mas é aquele estresse, a pessoa viver no estresse. Constantemente. Não gosta do trabalho, vive mal, trabalha mal, que é um estresse hoje muito ruim, trânsito da cidade do Rio de Janeiro. Maluco? Eu fico doido, minha pressão sobe. Agora, para eu chegar aqui, foi um problema. Imagina, então, doutor, agora estou calmíssimo, satisfeitíssimo de estar aqui com vocês e com todos os espectadores.
Mas foi um estresse para chegar, né, atualmente. A vida tá muito antigamente difícil. era mais tranquila, né? A vida urbana e das grandes cidades está levando muito à hipertensão, que vai levar ao infarto e que vai levar ao AVC, com certeza, se nós não conseguirmos mudar isso. Junto com uma dieta adequada, o sal, ela foi perfeita na conceituação do sal, como é importante o sal para essa pressão que nós não sabemos a causa, é essencial ou primária. Então, é muito importante a dieta com pouco sal. Como é que você recomenda, Mara? Cozinha tudo sem sal e põe um salzinho na hora? Se possível. Tem uns que são resistentes. Lá em casa nós temos feito isso. Mas será que a nossa mão vai ter o controle da quantidade certa? Eu tenho medo de colocar mas sal aquelas na hora. colherinhas que ela mostrou já dá para dar um controle. São a medida certa. Porque eu tenho medo meu marido, quando a comida está sem sal, ele pega o sal e ele põe. Mas esse é o ponto perigoso. Porque a gente não deve acrescentar. Até o Ministério da Saúde mesmo recomenda que a gente não acrescente sal à mesa. Prepare a panela, aquela quantidade. É dividir aquele tanto, porque aquele tanto que eu tenho ali naquela colher de chá é para mim, tá? Para o dia inteiro. Então, eu tenho que calcular mais ou menos, tá dividindo. Bota num potinho, vai tirando dali e vai temperando sua essa comida. situação bastante prática que o doutor citou é fazer a comida sem o sal e acrescentar depois, mas sabendo que você tem que respeitar aquela quantidade, não pode exagerar, e aí as pessoas podem se perder. Se você botar 2 gramas de sal em cada refeição, 1,5, né? Sim. Porque responde uma colherzinha de café, isso. assim, enche, passa a faca assim em cima, fica aquela quantidade e distribui no seu alimento do almoço. Faz uma comida bem temperada, com ervas. Isso. E o sal acrescenta depois. Pimenta, tempero, tudo pode. Ali até tem na bancada já o tempero pronto. O tempero pronto, aquele pedacinho ali que estava ali, é o que a pessoa precisa praticamente o dia inteiro. Olha isso. Quer dizer, é uma loucura, a pessoa vai e acrescenta, faz o tempero. Uma comida bem temperada, vou botar sal depois. Uma comida bem temperada e foi lá e pegou aquele caldo de carne, aquele caldo de frango e botou ali, pronto, acabou, matou a comida. Entendeu? Então, ali... Esse sal é tão importante. Os nossos índios lá da Amazônia, tá? Não tem hipertensão. Não tem, né? Já não tem uma genética, certamente não tem, e eles não conhecem o sal. Eles não usam sal. Só tem o sal que vem da terra, que já vem, né? Que alguns alimentos já tem um pouquinho de sal. Porque o que tem no os solo... índios não têm hipertensão nas tribos indígenas. Verdade. Nós não precisamos voltar às nossas pesquisamos raízes. Isso. Comer alimentos saudáveis, né? O industrializado também hoje em dia é o que tem massacrado a saúde do Brasil. O brasileiro não, de todos os países. Coisa que a Mara citou, acho que é que nós precisamos prestar mais atenção naquilo que nós compramos para comer. Olhar os rótulos. Começar a prestar atenção nos rótulos, o que tem, e você vai ver que tem sal. Eu comprei um potinho disso, do sal. Água mineral, você precisa prestar atenção na água mineral que você toma, porque tem algumas águas que tem sódio mais do que devia. Então, o refrigerante. Refrigerante. Porque o sal, né, na história dos tempos, onde se conservavam sempre os alimentos? Quando não tinha geladeira. No sal. As carnes eram salgadas para se conservar as carnes. Barricas de sal, as caravelas que vieram e descobriram o Brasil, eram aqueles barris cheios de sal com aquelas carnes dentro. E o que eu vejo hoje em dia, eu até estava falando com a Mara, que a gente estava lá na cozinha. Sal é um grande conservante. A conscientização da pessoa é muito recente. O Ministério da Saúde, eu acredito que é muito recente que ele vem advertindo através da televisão, através de folhetos, panfletos, cartazes. Antigamente muito recente, e nunca ouviu falar de que alimento A, B ou C era nocivo para a saúde. Mas a batalha é grande, né? Sim. A disputa é grande. Sim, mas o que eu quero dizer com isso é que a gente está lidando... É claro que tem uma geração nova aí já aprendendo tudo isso, mas eu temo por a gente estar lidando com uma história de vida sem se preocupar com isso, e isso veio como uma novidade. E agora a gente precisa se conscientizar, é uma novidade, mas ainda bem que veio. Exato.
aos poucos, começar a nos conscientizar. E a gente tem um risco muito grande, sabe, Adriana? As pesquisas estão mostrando que provavelmente essa geração que está vindo, ela vai viver menos anos do que a nossa geração. Eu tenho certeza disso. Porque as enfermidades vão sendo instaladas ao longo da vida. Algumas já vêm já no ventre, então, e a outra já vem. Já que tem a questão genética. A gente tem jogadores morrendo por hipertensão. O cara infarta ali de repente. Quer dizer, imagine essa geração que está vindo mal alimentada. Esses produtos que têm cores, aquele biscoito que está ali todo amarelo, aquela coisa. A origem dele, era de fato de milho. Esse milho, ele é transgênico, ele foi modificado. O que vai acontecer dentro dessas células? Entendeu? É de milho ou não é de milho? Tem cheiro de milho, sabor de milho, mas não é milho. São os aditivos. O que vai acontecer isso no organismo? Então, a gente vê que o INCA cada vez tem mais gente, né? Cada vez tem mais crianças. E os países, e a hipertensão. No nosso caso aqui, a estrutura para atender essa demanda de doenças, de problemas, a estrutura não está preparada para essa demanda. Não, os programas são muitos programas que se tem relacionados ao SUS, mas não atende a todos, não. As campanhas têm sido importantes nos últimos anos, né? Claro que tem. Nós conseguimos erradicar a paralisia infantil e vacinações, têm sido muito importantes. A AIDS é um outro problema que fez muitas campanhas e continua e são necessárias. Mas, e também a Sociedade Brasileira de Cardiologia, do qual eu faço parte há muitos anos, tem campanha, tem uma campanha aí hoje já que tem sido um sucesso, que eu sou 12 por 8, né? Sim. Relativo à hipertensão. E por isso, doutor... Para conscientizar a população, como é que deve ser e tal. Somando ao que o senhor está falando, programas como esse. Mas Exato. é óbvio, que a gente precisa realmente trazer a consciência do telespectador para isso. Interessante. Mas, né? doutora, a gente vai chamar o intervalo rapidinho e a gente volta já já. Tá bom.